46, acho. Gente, vou pedir desculpas. Nossa conexão caiu. O papo estava super interessante. Vou convidar novamente todos para estarem conosco, entrar. Vamos aguardar Márcia de novo. Restabelecemos aqui a internet. Márcia já está retornando. Já estávamos aí com um público e um super... Ah, Márcia, poxa, Acontece. porque eu mudei de Parte, lugar para isso não acontecer, faz parte. porque a gente está com um probleminha ultimamente aqui na nossa conexão e peço desculpas, Márcia, para as pessoas que estavam aí conosco e o convite que possam restabelecer a conexão e nessa conversa, Márcia, que a gente estava falando desse patriarcado, né? Então, Que está enraizado nas questões políticas e no capitalismo, né? E pois é. e você dizia, Márcia, nessa conversa, e eu quero também pedir desculpas que eu não fui apresentando a Márcia, escritora, filósofa, Ah, militante política partidária também, né? Feminista. Talvez, Márcia, se você me permite, é, eu, eu, eu sempre fico imaginando na tua Constituição, nas nossas Constituições, né? E quando a gente tem essa representação, e eu com o seu livro ainda do Complexo do Vira-Lata, eu confesso que eu dizia, poxa, como que eu, Marisa, vou conversar com Márcia e confesso muito também incorporada nesse complexo, né? Que a gente sempre tem mediante a tua trajetória, ou mediante todas as trajetórias que nos colocam numa hierarquia, né? Mas eu queria ouvir um pouco, talvez para a gente resgatar essa ideia da mulher, do feminismo, como a Márcia, numa provocação que eu sempre me faço, quem eu sou, como eu me vejo, e como a Márcia se vê nesse contexto, uma mulher que teve que fazer o autoexílio, né? Que impacto tem isso para a imagem da Márcia, para a Márcia mesma, e claro, e depois, claro, nas nossas representações. pois é, querida. Assim, a gente estava antes conversando, né, e entrando numa discussão também sobre o medo que as pessoas têm do feminismo, e eu acho que isso é uma coisa importante da gente entender, porque haverá sempre uma produção desse inimigo, haverá um ódio também a todos aqueles que possam ser figuras que venham a desconstruir o tema. E nós, mulheres, conhecemos muito esse ódio ao longo da nossa história. Nós nos acostumamos a ser odiadas. A misoginia e o tema da violência, né, que é um assunto que a gente também vai discutir hoje. A misoginia é um tipo de violência, digamos, o jogo inteiro, né, do discurso de ódio contra as mulheres, ou a forma própria do discurso de ódio contra as mulheres. E, nesse sentido, para responder essa pergunta acerca da minha pessoa, por exemplo, eu vou te falar o seguinte, Marisa, eu sou muito pouco preocupada, assim, comigo, no sentido de que o que os outros estão pensando, sabe? Eu sou muito pouco preocupada mesmo. O que me preocupa, tanto que eu, é, enfim, sempre fui participando da vida pública, falando o que eu penso, e muito pouco preocupada com o que os outros vão dizer a meu respeito. E até porque se a gente fica muito preocupada, a gente sendo mulher, nós não podemos fazer as coisas que a gente deseja fazer. Então, óbvio que nós, sendo mulheres, também nós nos acostumamos a ser, além de odiadas, a gente se acostumou a ser controlada, julgada, é, perquirida, chamada a se justificar, tudo isso. Isso faz parte, então, da nossa formação e eu acho que isso é uma coisa a ser superada. Então, eu tento enfrentar os fatos, mas, sobretudo, eu me vejo, e é como eu realmente me sinto, eu me vejo como uma professora de filosofia que tenho uma experiência com a linguagem, que essa experiência com a linguagem é a experiência mais
fundante, mais importante da minha vida, comigo mesma, a mais importante é a descoberta que eu faço com os livros que eu escrevo, com as pinturas que eu comecei a fazer. Então, eu tenho uma vida muito eu comigo. Sou, evidentemente, muito apaixonada pelo feminismo. O feminismo é a luta das mulheres, e a luta das mulheres pelos seus próprios direitos, mas também pelos direitos de todos os seres humanos e não humanos. É uma luta que precisa ser ecológica, é também pelos direitos da natureza, é uma luta contra o caráter predatório do patriarcado, uma luta por não é uma guerra. Guerra é o que o patriarcado faz contra as mulheres. Uma luta por direitos. O que o patriarcado faz? Guerra. E essa guerra é também uma guerra contra, ou é uma guerra principalmente, melhor dizendo, uma guerra contra as mulheres. Sobretudo porque as mulheres são os primeiros sujeitos da luta contra o patriarcado. Então, elas precisam ser eliminadas. E hoje, o que a gente vê no nosso mundo, no planeta inteiro e no nosso país, especialmente, a gente vê um avanço justamente da violência contra as mulheres e um avanço radical, intenso. E esse avanço também se faz como violência contra as feministas, que são as mulheres que têm consciência da condição de ser mulher nesse mundo. O que significa ter um corpo, ser um indivíduo, ser uma pessoa que foi marcado como mulher? É uma pergunta que a gente tem que se fazer e que as mulheres precisam se fazer, porque muitas mulheres naturalizam a sua condição e não deveriam fazer isso. Não deveriam fazer isso porque o que o patriarcado faz a cada dia é justamente naturalizar a condição das mulheres e a dos homens e naturalizar a violência dos homens contra as mulheres. E o que significa não naturalizar? Significa poder perguntar sobre as condições históricas, as condições de possibilidade, ou seja, como essas violências foram construídas, como elas são manejadas, como elas são manipuladas, como elas são usadas contra determinadas pessoas. É muito difícil, quero dizer, conhecer tudo isso, entender tudo isso, mas é para isso também que a gente faz a nossa luta e a gente vai se unindo, né, Marisa? A gente vai se unindo para se ajudar e por isso, entre nós feministas, não existe hierarquia. Hierarquia é um assunto dos homens, é uma forma de estruturar a sociedade baseada nessa loucura, nesse delírio masculino, que é um delírio, não é só um delírio masculino, é um delírio masculinista. É uma verdadeira psicose masculinista. Estou falando esses termos, fazendo aqui uma analogia, talvez as pessoas nem vão gostar disso, né? Tem gente que não gosta que use politicamente as palavras psicose ou delírio, ou mesmo a palavra loucura. Mas eu acho que nós podemos fazer um uso político disso para definir justamente um tipo de desconcerto, desarranjo, desestruturação da própria sociedade que é promovida pelo patriarcado, que faz muitos trabalhos, muitas operações psíquicas, inclusive contra as pessoas, com o objetivo de criar ilusão, de criar desinformação, tudo isso que a gente está vivendo hoje, em termos de fascismo, de abuso, de violência para todo lado, tudo isso é produzido pelo patriarcado. É um sistema que é um sistema de pensamento, que é um sistema econômico-político, que é um sistema de poder, que é um sistema de privilégio, que é um sistema de opressão, que, evidentemente, se sustenta em cima da violência. Esse é o negócio. Se não tiver violência, não tem patriarcado. E se chegarem no poder pessoas, seres que não vão usar o método da violência,
e vão fazer um outro jogo, uma outra história em relação às potencialidades humanas, que não seja, então, o jogo de poder, que não seja o jogo da violência, é óbvio que o patriarcado vai tentar acabar com esses seres. No caso, são as mulheres feministas que estão hoje buscando construir uma outra sociedade. E para fechar, só que querendo alongar demais essa minha resposta, tem uma coisa assim que as pessoas têm que se dar conta, né, Marisa? Não vai mais ter sociedade se continuar o patriarcado em ação. O patriarcado, quando ele super se especializa, ele vira fascismo. Quando teve o golpe de 2016, quem é que foi tirado do poder? Dilma Rousseff. E nem era uma mulher feminista naquela época. Ela não era uma mulher feminista como ela se tornou devido ao golpe e devido ao encontro que ela teve com as feministas, porque fomos nós que fomos apoiá-la. E os homens não apoiaram a Dilma porque os homens só apoiam eles mesmos por interesses, porque eles se candidatam porque têm interesses sempre ou econômicos ou narcísicos. E as mulheres querem um outro mundo possível. As mulheres são a grande revolução que não precisa de armas, não precisa de violência. Pois bem, lembremos, quando o golpista Michel Temer isso aqui é coisa de homem, o poder é coisa de homem. O nosso negócio aqui é uma coisa de homens. Ou seja, é uma coisa homossexual no sentido político. Só homens entre eles. Não pode entrar outro sujeito, esse outro corpo que vai ser tratado como, quando vem para a política, nós mulheres somos tratadas como intrusas, né? É como se a gente não fosse convidada. O que você está fazendo aqui? Isso aqui não é para você, isso aqui não é teu. Não é assim? Então, aí depois veio o Bolsonaro, e o Bolsonaro é o coroamento do jogo masculinista mais radical. Não precisa nem a gente citar as falas, os exemplos, todos os momentos ultra simbólicos que fizeram com que Bolsonaro chegasse ao poder desde o dia 17 de abril de 2016, quando ele faz aquele discurso elogiando o Ustra. Aquilo ali é um jogo de homens. É um jogo de homens muito cruéis, porque dos 377 torturadores da Comissão da Verdade que a Dilma foi tentar buscar, 376 são homens. Então, é um negócio assim, se a gente pensar bem, esse governo agora tem lá umas mulheres que são usadas como Tolkien, vão ali fazer o papel das otárias úteis, né? Mas é um jogo de homens. E essas mulheres só têm lugar ali se elas servirem a esse jogo dos homens. Então, não precisa também eu citar o nome das deputadas, das ministras, de todas essas mulheres serviçais, que são umas grandes... assim, umas figuras que dão muita vergonha na gente, né? Porque poderiam estar lutando do nosso lado, mas não. São grandes traidoras da causa feminista, grandes traidoras da causa das mulheres, dos direitos das mulheres. São pessoas ruins, além de tudo, e que só essas pessoas podem fazer jogos, enfim, com machistas e racistas e esses fascistas todos que estão no poder. Desculpa falar tudo isso, mas é que nessas horas, né, a gente começa a raciocinar e quer explicar para as pessoas, mostrar como pode ser visto e fica muita coisa. Mas perfeita a sua colocação. Eu congelei para você. Te ouvir. Eu quero fazer aqui, Márcia, também uma lembrança que a gente tem aqui outras candidatas mulheres de Santa Catarina Federal. Temos a Maria Tereza Capra, a Catarina, que estão aqui conosco, do PSOL, e também popular, o Dário Berger. Temos a nossa vice, teremos uma vice-governadora jovem, mulher negra, pela primeira vez na história de Santa Catarina, que é a Bia, que está aqui conosco também, né? E vejo que essas candidaturas, nesse que está passando, elas são necessárias também da população e, sobretudo, das mulheres que esse governo institucionalizou, né?
E aí só quero também pensar que quando o Bolsonaro faz a homenagem ao Ustra, quando a gente vê aquelas cenas de terror no golpe da Dilma, eu acho que a maioria de nós fica estarrecida. E ao mesmo tempo que a gente fica estarrecida, a gente tem um sentimento, não sei se tu compartilha disso, de impotência. E a gente fica, aonde estava essa gente? Que composição política que se revelou e que talvez parecia invisível para muitos olhos, né? E hoje tem muita gente que diz, até recentemente, o fascismo no Brasil, ele sempre existiu, mas por que agora, com essa força e com essa potência, como é que chega esse movimento a se constituir de uma forma tão potente, né, no Brasil? E como o feminismo também, né? Como o feminismo no Brasil pode reagir, que forças você sempre coloca nas suas observações, né? Nesse nosso cotidiano, como a gente consegue lidar com isso, se protegendo também, né? E fazendo as lutas necessárias, as lutas que são necessárias, né? Pois é, Marisa, essa pergunta também é dura, né? Isso aconteceu, né? Isso é uma longa tempo da gente falar nessa live, mas a gente pode considerar o seguinte: de um lado, existe sim um lastro autoritário na nossa sociedade. Porém, e nós que você está aí no Sul, eu venho do Sul, eu conheço bem o fascismo em potencial do Sul do Brasil. E que é um fascismo que tem história, justamente, tem a história do integralismo, tem a história do racismo, tem a história, enfim, da influência europeia na imigração e nas ideias que vinham da Europa também, naquele período. Mas, enfim, o que eu acho que é bem importante para nós hoje é a gente pensar que, de um lado, existe esse lastro autoritário, essa história brasileira que envolve colonização, que envolve genocídio dos povos que viviam no país anteriormente à constituição desse lugar chamado Brasil. Povos que são todos os povos chamados indígenas no Brasil, são povos sobreviventes. É bom a gente lembrar. Essa gente que está aí na luta hoje é sobrevivente e estão todos ameaçadíssimos. E a pandemia de 2020, 2021 veio apenas mostrar que a ameaça contra esses povos continua, ela nunca parou, ela é ininterrupta na história do Brasil. E a gente tem uma história de escravização, que é também uma história de genocídio do povo afrodescendente. Só que a matança das mulheres, que o Brasil é um dos países, eu acho que o Brasil deve ser o sexto, sétimo país que mais mata mulheres, e é o primeiro país que mais mata pessoas trans, pessoas travestis. Então, é um país que mata muita gente, é um país que mata o feminino, é um país que mata os corpos que são controlados e que são utilizados e que são descartados e que são eliminados, exterminados por um sistema econômico político que é controlado pelo pelo poderoso patriarcal, pelo oligarca, né? Então, sim, a gente precisa tirar isso. Essa forma de exercer o poder que a gente não quer mais. A gente precisa fazer um outro país. A gente precisa de um país que não seja esse jogo patriarcal que leva ao fascismo. A gente tem que sair dessa cena. Claro, isso não vai ser fácil, não vai ser simples. O primeiro passo é trocar o governo. Isso é absolutamente essencial. Qualquer governo que venha vai ser melhor do que o governo que nós temos hoje. Isso é uma coisa séria, que ficou claro, acho que para todo mundo. Pois bem, aí é óbvio que também esse governo percebeu que as mulheres são absolutamente fundamentais agora na hora da eleição, e é um governo que tem tentado fazer um jogo de aparência, um jogo de manifestação na direção das mulheres. O presidente da República atual, de uma maneira super covarde, colocou a mulher dele para falar na frente dele, para ver se a mulher dele convence as mulheres evangélicas, que são uma potência eleitoral gigantesca no Brasil, hipermanipulada sempre,
nós temos que falar mais dos evangélicos, das religiões e das seitas, inclusive do comportamento e da produção de seita que o governo federal tem feito. Ele não é um governo, ele é um blá 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 de seita, né? Não é um pastor, é um fanático. Isso. Não, mas tem esse jogo todo de mistificação, Simbólico. de enganação, essa retórica que vai entre o ódio e o mal. O bem e o mal, todo esse delírio orquestrado e organizado, codificado, né? Um delírio codificado para fazer com que as pessoas funcionem a partir dessa base. E o feminismo no meio disso quer dizer o quê? Quer dizer a luta mais digna, a luta mais profunda, quer dizer um monte de mulheres acordando e se dando conta de que elas precisam ocupar os espaços de decisão. É isso. Eu estou falando isso, Marisa, pelo menos desde da virada de 2014 para primeiro semestre de 2015, quando eu sugeri que a gente começasse a fazer um partido feminista, e ali a gente começou a fazer a partida, que foi um movimento feminista, que existe até hoje, e que vai ainda se transformar num partido. Mas ali já ficava claro. Por que eu propus aquilo naquela época? Porque eu vi que o fascismo estava chegando, que ia ser muito duro, que ia ser muito difícil. Eu avisei todo mundo que eu pude. Eu fiz aquele livro do Como Conversar com Fascista, que foi publicado em 2015. Aí eu dizia para as pessoas, vocês não estão vendo o que vem pela frente? E podemos repetir essa fala hoje. Vocês estão vendo o que vem pela frente? Se não trocar o governo, estamos perdidas. Agora, é bonito o movimento das mulheres. Várias mulheres, muitas mulheres estão se organizando pelo Brasil afora, em diversas formas de organização, diversos coletivos, de diversas cidades, estados, com produções criativas, de uma política criativa, as candidaturas coletivas, as mulheres que, de repente, saem do conforto que podem estar vivendo, ou daquela posição de cuidar de sua vida, e vão, de repente, cuidar da vida pública, em vez de cuidar só da família, vão cuidar da cidade inteira, do estado, sabe lá. Enfim, as mulheres estão saindo de casa e indo para a esfera pública porque elas sabem o perigo. As mulheres são seres intuitivos e elas sabem, elas foram avisadas. Nós conversamos entre nós. Nós sabemos o perigo que o planeta está correndo, que o Brasil está correndo. É um perigo gigantesco. É um perigo de morte violenta. Marielle Franco foi morta de uma maneira muito violenta. A cada 7 minutos, uma mulher é morta de maneira violenta no Brasil. A cada... Em Santa Catarina, 29 feminicídios só nesse ano. É muita coisa. É muita coisa, né, Márcia? E isso, quando você coloca isso, né, do aviso de que as mulheres elas têm mais possibilidades de enxergar isso, Márcia, nessa complexidade, eu sei que as respostas não são fáceis, mas do ponto de vista da reflexão, nessa complexidade, hoje ainda, nós temos dificuldade de, por exemplo, na disputa político-partidária, de ocupar esses espaços de poder através das eleições, porque tem outras formas também de ocuparmos os espaços, mas exatamente falando de eleição e da necessidade de nós derrotarmos o fascismo que está aí instalado, muitos partidos e os de esquerda também têm dificuldade de cumprir o 30%, né? Então a gente tem nós temos um desafio enorme, né? E quando as candidaturas são colocadas, elas ainda são colocadas de um modo muito frágil, né? Então, para avançar nisso, sem mudar uma legislação que assegure, então, perspectiva às cadeiras, nós vamos demorar muito tempo. Eu acho, inclusive, que tem uma legislação que controle mesmo o acesso das mulheres, que potencialize, né, esse acesso das mulheres a esses espaços de decisão, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque o poder já foi organizado e estruturado para ser uma coisa dos homens entre eles.
Os homens gostam muito do poder. A Luísa Erundina, que falou um dia, assim, ela numa reunião da partida, até naquela época, ela disse assim, olha, eu aprendi uma coisa, que o poder é bom, porque se não fosse bom, os homens não estavam lá. Isso é uma coisa para a gente sempre se lembrar. E por quê? Porque o poder, imagina, o poder é a vida pública. O poder é você ter uma vida que não é uma vida de subjugação, de obediência, de ficar em segundo lugar, de ficar em segundo plano, de ficar ali na posição secundária, que é a posição que a Simone de Beauvoir já falava isso, é a posição sempre ocupada pelas mulheres. As mulheres estão sempre trabalhando mais que os homens, dentro de casa, no trabalho institucional, nas empresas. As mulheres sempre fazem mais que os homens. Você pode ir num restaurante, você vai ver que a garçonete trabalha mais que o garçom. Se tiver os dois no mesmo restaurante, você vai olhar o comportamento das mulheres. Eu tenho vários conhecidos e amigos que só contratam mulheres, porque as mulheres trabalham mesmo. Aí elas trabalham loucamente em casa, elas trabalham loucamente nas empresas. Aí elas trabalham todo o tempo, às vezes elas têm vários, 2, 3 empregos, tem a famosa terceira jornada de trabalho, as mulheres trabalham fora e também trabalham em casa, os homens não, porque isso é cultural, isso foi estruturado assim. Aí os homens querem o poder. Eles querem o poder porque não é só porque o poder é o lugar do privilégio, do conforto, e porque ali você fica assim, numa posição, digamos, vantajosa. É que os homens exercem o poder dessa maneira. Eles exercem o poder como se aquele fosse um lugar de privilégio. E as mulheres estão reivindicando e lutando para exercer o poder como um direito para melhorar a vida das pessoas. Raramente, há raros homens na política que realmente querem mudar a vida das pessoas, que querem ajudar as pessoas, proteger e cuidar as pessoas. Os homens, de uma maneira geral, o que eles querem é ficar numa posição confortável de privilégio. E mais um detalhe, tem um negócio que eu vivo falando que precisa ser analisado em termos de política, que é o narcisismo masculinista. Os homens adoram um púlpito, adoram um microfone, adoram falar, aparecer, estar na cena. São muito histéricos. Eles adoram ficar sendo o cara que todo mundo fica babando, o cara que todo mundo aplaude. Gente, isso é uma miséria política, isso é a miséria da política, que é a miséria do patriarcado. Por que vocês acham que certos candidatos que não têm voto continuam existindo? Esses candidatos que querem ser presidente da República não têm voto. Por que vocês acham que esses caras insistem? Porque existe um negócio chamado narcisismo, que é muito comum nos homens. Eles se acham os tais. Eles acham que eles sabem tudo e eles acham sobretudo, mesmo quando eles não sabem nada, eles acham que aquele lugar lhes pertence. Por que vocês acham que Bolsonaro está onde está? É movido a muito, mas muito narcisismo. Um narcisismo oligofrênico, é um fato, né? Bolsonaro é o sujeito sem espírito, é o sujeito com um funcionamento mental, cognitivo muito precário. Mas ele é um sujeito que, apesar de ter perdido o espírito, não perdeu o narcisismo, entendeu? E isso é muito sério, porque Bolsonaro vive disso, mas muitos outros iguais a ele. E aí, eles adoram falar, fazer aquela retórica, muitas vezes muito tosca, muito mal feita, sem nenhum propósito, sem questionamento, sem ideias, sem proposta. Eles não têm, muitas vezes, não têm nenhuma proposta. E Bolsonaro se elegeu sem proposta nenhuma, a não ser a única coisa que ele prometeu é matar os petistas. E vários petistas foram mortos, pessoalistas, pessoas de esquerda, líderes, pessoas inocentes foram mortas, 650 mil pessoas foram mortas pelo simples fato de que se resolveu o neoliberalismo, num jogo fascista, resolveu exterminar essa gente toda que era inútil para o sistema. Pessoas que idosas, pessoas que tinham comorbidades. E aí a avalanche de matança foi pegando também gente que, digamos, não estava dentro do grupo de risco. Mas aí isso também é o elemento casual no meio de um processo que faz parte do cálculo do biopoder e do tanatopoder e do necropoder e tudo isso. Então, eu estou falando tudo isso
para que a gente, assim, tenha, lembre, para que a gente não esqueça, né, em nenhum minuto, que é absolutamente essencial, não apenas tirar esse governo da cena, mas construir políticas ecofeministas para o futuro do Brasil. A gente precisa de mais mulheres na política. Essas mulheres têm que ser mulheres que defendem os direitos das mulheres e os direitos das minorias e o direito da natureza. Essas mulheres não podem ser é, submissas e apoiadoras do capitalismo, não podem ser apoiadoras do patriarcado, não podem ser mulheres machistas, racistas e coisas do tipo. Precisam ser mulheres que tenham uma coerência teórica e prática com a transformação do mundo para que seja possível viver nesse mundo. Porque a espécie humana caminha cada vez mais para a sua própria autodestruição. A questão climática é isso. E o Brasil é um país que fala nada sobre a questão climática. Gente, aqui na Europa, onde eu vivo, só se fala nisso. E sabem por quê? Porque todos os países da Europa, onde tem mais árvore, onde tem pouquíssima natureza, eles não têm. Eles ficam dependendo também de chuva. Países diversos estão tendo incêndios. Aqui na França, tendo incêndios horrorosos que dizem respeito ao aquecimento global, à seca monstruosa, a produção de alimentos precária, os preços, o problema, enfim, é muito problema. E não vai ser através da política econômica capitalista, não vai ser através do projeto... Porque ela é destruidora, né? Não, total. Ela é avassaladora. Do projeto econômico, político, patriarcal, capitalista, racista, que a gente vai ter um mundo melhor para viver. E sequer a gente talvez sequer tenhamos mundo. Então, isso é realmente doloroso de falar, e isso não eu adoraria estar fazendo tá falando isso de assim de brincadeira, mas não é, gente. Estou falando sério, é gravíssimo. Marisa, não escuto você falar. Nada. Nenhuma. É muito sério, muito, Márcia. Agora e assim, da ideia dessa... Agora... Nós estamos com muitos comentários, e aí, nessa linha mesmo de reforçando as suas reflexidades das mulheres estarem na política. E eu vou resgatar uma pergunta também, que é que você vinha tratando dessa questão das masculinidades, né? E aí tinha uma das perguntas, como conceituar, então, essa masculinidade? A gente tem psicólogo aqui, tem amigos, colegas, professores, né? Que o tempo inteiro também, e muitas vezes eles dizem, bem, eu sou um homem feminista. Mas e essa masculinidade, então, na atualidade, dentro desse caótico momento que a gente vive, né? Nas questões ambientais, nas questões da violência, do avanço do fascismo, da xenofobia, da homofobia. Márcia, eu fui vereadora aqui nessa cidade no momento do debate dos planos municipais de educação. Eu era mulher na Câmara de Vereadores e eu vivi momentos assim apontando a cruz para mim. Isso é uma cena de filme, uma cidade cosmopolita, como é Balneário Camboriú, que todo mundo acha super avançada, tem uma das maiores populações LGBTs e não pode fazer parada. A vereadora que defendia as discussões da diversidade era destruidora de família. Essas perseguições que você conhece também muito bem, o fato que também te faz hoje não estar aqui, né? Lamentavelmente, né? A gente tem que viver esse momento tão triste. Mas essas masculinidades, então, que também estão presentes aí, como que, de repente, para responder um pouco as ansiedades de quem está aí, como tu poderias falhar? Então, eu acho muito saudável que os homens estejam em crise com a sua masculinidade. Assim como eu acho saudável que as pessoas brancas estejam em crise com a branquitude.
e assim por diante. Nós precisamos construir uma sociedade realmente e radicalmente democrática. E, para isso, nós precisamos, primeiro, ter autocrítica. Então, os brancos têm que ter uma crítica da branquitude. Os capacitistas têm que ter uma crítica do capacitismo para a gente poder deixar de ser um branco da branquitude, um capacitista. A gente precisa desmontar isso. Quer dizer, nós continuaremos sendo brancos. Isso também é uma medida relativa, porque ser branco aí no Brasil é uma coisa. Quando você é um brasileiro comparado com outros países, pode ser que isso não signifique mais nada, né? Ser latino-americano, ser brasileiro, a não ser bem branco. Mas, enfim, isso aí é uma outra discussão. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não precisamos ser signatários do racismo, nós podemos fazer a luta racista. Nós não precisamos ser signatários do capacitismo, porque nós não temos uma deficiência física específica. Então, nós podemos ser pessoas que lutam contra o sistema de opressão, ou seja, lutam a favor das pessoas que são atingidas por esse sistema de preconceitos e de opressão, que são atingidas por essas violências. E nós temos o dever moral, ético, político, de lutar, e a luta não pode ser só uma luta teórica, embora tenha que ser também uma luta do discurso, uma luta da simbólica, imaginária, mas tem que ser uma luta concreta, ou seja, diariamente nós temos que nos perguntar o que eu, na posição privilegiada que eu ocupo, seja de homem, seja de branco, seja de pessoa que não porta uma deficiência e assim por diante, o que eu posso fazer por essas pessoas todas. E o que eu posso fazer para que a sociedade, como um todo, seja capaz de não apenas acolher os indivíduos que são vítimas dessas violências, mas como que a gente faz para destruir a violência, para que os corpos possam transitar, vamos chamar assim, autonomamente, livremente, e não é só autonomamente, livremente, cada um por si. Eu quero dizer, em jogos de solidariedade. Eu penso muito nisso. Para mim, hoje, um parâmetro positivo de ação é a solidariedade. Como é que eu posso ser solidário? O que eu posso fazer hoje? Hoje eu quero ser solidário. Eu quero que os meus gestos poderem ser solidários 100%. É cliques humanos. Mas nós podemos ter como ética, como prática da vida, como filosofia prática nas nossas vidas, nós podemos ter ações e manifestações de solidariedade a todo momento. Isso implica também fazer coisas concretas, seja participar de uma luta, seja dar um lugar, seja visibilizar, seja o que for, aquilo que você puder colocar da sua vida na direção de apoiar uma outra pessoa para mudar a sociedade, isso é muito importante. Então, a colaboração de cada um é fundamental. E eu acho o seguinte, eu não sou a favor da gente pensar, assim, por exemplo, um feminismo como um assunto das mulheres só. Eu acho que feminismo é uma proposta ético-política de transformação da sociedade. Isso significa que os homens podem se aproximar, devem estudar, devem aderir, só que tem além das questões epistemológicas, teóricas, discursivas, tudo isso, tem um fator que é o seguinte: um homem, para poder ser um feminista, ele tem que lutar com as mulheres, pelas mulheres. Assim, uma pessoa branca, para ela ser antirracista, tem que lutar com os negros, pelos negros, e tem que fazer coisas positivas e propositivas pelas pessoas, então, afrodescendentes, para acabar com os preconceitos relacionados à condição negra. Isso é fundamental. Quer dizer, como é que eu faço a operação? Qual é a coisa que eu faço? O que eu faço objetivamente? Aí, qual é a minha ação? A minha ação econômica, a minha ação no poder, minha ação comunicacional, minha ação institucional, minha ação familiar, enfim, eu tenho que fazer alguma coisa contra isso. E eu acho, nesse caso, para levantar só um último aspecto, isso tudo, no caso dos homens, eu acho muito importante que os homens lutem hoje, uma coisa que eles podem contribuir radicalmente, e a gente vê
raramente um homem atuando nesse cenário, os homens podem lutar contra a violência perpetrada pelos próprios homens contra as mulheres. E os homens não fazem isso, Marisa. A gente não vê homens lutando contra a violência contra as mulheres. São as pobres coitadas das vítimas e das ficam solitárias. Vítimas em potencial, assim, as vítimas e as vítimas em potencial lutando para se defender de uma coisa que os homens deveriam, entre eles, barrar, porque é uma violência que eles fazem. A culpa é deles. Assim como uma pessoa tem que deixar de ser racista, e não adianta só as pessoas vítimas de racismo lutarem contra o racismo, as pessoas que são implicadas nos processos de preconceito racista, ou seja, os brancos têm que avisar os brancos e dizer para os brancos que eles não podem fazer isso. Os brancos têm que enfrentar o racismo dos brancos. Não pode deixar só para as pessoas vitimadas. As mulheres não podem querer que só elas lutem contra os algozes. Aqueles que são o grupo ao qual se permite ser algoz, esses precisam interromper o processo de produção dessa violência. É isso que eu quero dizer. Os homens precisam ajudar a barrar a violência. E aí, os homens não fazem isso. E por que não fazem? Porque a violência é também privilégio. É monopólio masculino. É privilégio masculino. E para isso, evidentemente, para mudar esse cenário, precisamos de mais mulheres na política. Porque as mulheres, certamente, vão se ocupar de lutar contra a violência econômica, epistemológica, educacional, contra a violência física, contra a violência simbólica, contra todas as formas de violência que atingem as mulheres e atingem as pessoas LGBTQIA+, e que os homens simplesmente tratam assim como se não fosse assunto deles. Por quê? Porque para eles está bom. Isso aqui, ó, tô falando pensando que aqui tem vários homens nos escutando e tem vários homens aí pelo Brasil e homens de esquerda e homens super bacanas. Quando é que os homens falam das mulheres e dizem nas suas plataformas políticas: nós vamos lutar com as mulheres, nós vamos acabar com a violência contra as mulheres, nós vamos nos engajar para fazer com que os homens parem de ser violentos? Quando que os homens falam isso? Nunca! Zero vez! Zero vez. Pode ser que tenha alguma exceção ao que eu estou dizendo. Aí eu quero conhecer. Me mandem, porque eu não conheço. Eu acho que a gente tem algumas exceções aqui. Eu conheço muito o trabalho aqui do David, que está nos acompanha, psicólogo também, Márcia, que trabalha aqui junto à rede de assistência social e que trabalha muito com os homens no sentido de fazer esse combate nessa perspectiva, a violência que é produzida por eles, né? E como eles podem também ter oportunidade de se reconstituírem, né? Se redefinirem nas suas masculinidades. Eu acho que isso é super importante. E gente, tem muito depoimento bacana aqui, muitas perguntas. Eu quero também assim, agradecer cada um que está aqui, de Chapecó, a Marcilei também que entrou. A Ana Paula Lima faz um comentário, Márcia, sobre a questão da desigualdade. Você também, na sua fala, traz essa questão da violência econômica. E toda a roda de conversa, idade econômica, de tanta vulnerabilidade, de tanta impotência, né? Se me permite, assim, que talvez vou trazer a fala de uma mulher de ontem, de 37 anos, mãe de 5 filhos, mãe solo, porque o pai já não assume a tempo isso. Na nossa região, a gente tem uma precariedade com acesso à creche. Mas vamos aproveitar uma live com a Márcia para creche? Sim, eu acho que é desse cotidiano, né, Márcia, que a gente está dizendo que muda a vida de uma pessoa. Não tem vaga na creche, tem escola por meio período para crianças a partir de 3, 4 anos, já tem escola só de meio período. Em uma Santa Catarina que se julga a maravilha, né, do estado
né, que a nossa região, nossa cidade também, maravilha do Atlântico. Esta mãe, uma trabalhadora, estudante, ela faz cursos online à noite, é uma mãe trabalhadora, ela é faneira. E ela, um filho de 5 anos, ela paga uma outra pessoa meio período para cuidar, ajudar a cuidar do filho. O de 11 e o de 9 ela organiza para eles ficarem em casa até o horário de ir para a escola, e ela foi notificada pelo Conselho Tutelar dessa semana porque ameaçaram de tirar as crianças porque ficam sozinhas. Bem, não é legal que as crianças fiquem sozinhas. Está correto. Agora, como o sistema é tão perverso que culpabiliza esta mulher e não o poder da escola, de uma estrutura básica de apoio a essa mãe. Então, essas questões de vulnerabilidade econômica mexem com toda uma estrutura psicológica da pessoa, né? Daí ela diz, mas o que eu faço? Você precisa buscar o auxílio. Ela falou, eu tenho um auxílio de R$ 400. Eu não consigo pagar o aluguel, manter a comida na casa, enfim. E nós vivemos muito esse crescimento da desigualdade no país assustador, né? As ruas com inúmeros pedintes, e a gente tem na contrapartida a legislação na minha cidade multando pessoas que dão esmola. Multar sujeito que dá esmola na sinaleira, porque a esmola, a fala é a esmola que produz a pessoa excluída, o morador de rua, a pessoa em vulnerabilidade. Então, a gente vive tantas vulnerabilidades que assim, como a gente enfrentar, né, essas situações de fato que também, e aí há sempre uma desculpa que foi a Covid, né? É a Covid, não é o governo. Né? É sempre tirar do lugar central e culpabilizar as pessoas pela situação que elas vivem. E as mulheres, isso são extremamente as grandes vítimas, né? As primeiras grandes vítimas da vulnerabilidade econômica. Então, a vulnerabilidade econômica que agora está sendo explorada de maneira inconstitucional para comprar voto do povo brasileiro. Isso é uma coisa de uma indignidade. Mas, assim, o nome desse governo, do começo ao fim, sempre foi indignidade. É de uma indignidade, é fascismo mesmo, né? Então, não tem nenhum parâmetro civilizatório funcionando nesse momento no Brasil. E, evidentemente, nesse massacre geral das instituições, massacre geral do país, as mulheres vão ser as mais prejudicadas, porque, além de tudo, todas as mulheres em todas as hierarquias, mas, sobretudo, as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade econômica, que vão ser ainda mais vítimas desse sistema de abuso econômico, né, de violência econômica. O capitalismo é armado em cima da violência econômica e, para fazer uma comparação didática, o patriarcado, que é o próprio capitalismo, é ancorado em cima de uma violência sexual e de gênero, que é, ao mesmo tempo, violência econômica, que passa, digamos, de maneira interseccional na pirâmide da sociedade, passa realmente de cima para baixo, fazendo com que aqueles que estão na parte de baixo da pirâmide sejam sempre os mais prejudicados. No caso, as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras, as mulheres racializadas, as mulheres que pertencem a uma classe social que já é também massacrada a partir do racismo estrutural do Brasil. Eu acho que, nesse caso, vê só, é muito importante a gente ter essa noção do caráter, vamos dizer, para fazer funcionar a luta, né? Do caráter interseccional das opressões, do caráter interseccional das lutas. Então, a gente precisa lutar hoje em termos de direito a ser quem se é, né? O direito à raça, o direito a uma vida econômica justa, o direito a uma configuração corporal, né? Pensando no povo LGBTQIA+, o direito ao respeito, nesse caso, o direito a ter seu corpo respeitado.
E aí entram todas as pautas que são fundamentais para a vida das mulheres, mas no Brasil entra a pauta do aborto, que o Brasil tem pavor de discutir, e que vai ter que ser discutida em outro momento, vai ter que ser muito discutida. Só que hoje, do que a gente está falando? A gente está falando, sobretudo, da pauta mais urgente, que é a da fome. Da comida, exatamente. Porque essas mulheres estão morrendo, as mulheres em situação de vulnerabilidade estão morrendo, evidentemente, de aborto, morrendo de feminicídio, morrendo de falta de. Não é morrendo de aborto, não, é morrendo de falta de assistência de saúde, no campo da saúde, em relação a práticas de aborto que são perigosas. As mulheres estão morrendo pelo feminicídio, as mulheres estão morrendo também pela fome e estão vendo seus filhos morrerem pela fome. Então, a fome é a questão a ser tocada. E óbvio que o governo atual, usando esse auxílio que vai durar até dezembro, está comprando votos, né? E é óbvio que esse governo foi o governo que botou o Brasil no mapa da fome. Foi o governo que acabou com o Bolsa Família. Foi o governo que fez a demonização do Bolsa Família, que, aliás, já era demonizado desde o governo do Temer. Mas é o governo que acabou com Minha Casa Minha Vida. É o governo que acabou com políticas públicas. É o governo que pegou 70% dos recursos dos serviços de apoio, por exemplo, às mulheres vítimas de violência, e não aplicou esses recursos. É o governo que coloca uma mulher lá para ser ministra das mulheres e dos direitos humanos, e é uma mulher totalmente antifeminista, uma mulher contra as mulheres. É uma mistificadora que só sabe falar de pedofilia. Por quê? Porque quando fala de pedofilia, cria aquela hipnose das pessoas. A pedofilia é horrível. A quantidade de crianças que é atacada dentro de casa, meninas e meninos que são vítimas de violência por parte dos homens, é gigantesca, mas isso tem que ser combatido, mas ao mesmo tempo tudo isso faz parte de um cenário patriarcal, só poderá ser combatido por uma mulher e por mulheres e por grupos de mulheres e por governos feministas. Não vão ser nunca, ninguém que é do campo do patriarcado ou associado de alguma maneira a esse tipo de regime vai conseguir fazer alguma coisa que mude realmente o cenário social em relação a isso. Então, a gente precisa sim, a gente precisa mudar tudo isso. Vamos mudar como? Através de outra economia, através de outra educação, através de, enfim, de outro governo que faça outros processos de mudança da sociedade. E tudo isso passa, certamente, por um trabalho em relação a uma outra ideia de economia. Pensar em economia que nem neoliberal, a gente não precisa disso. A gente nunca deveria ter assumido, ninguém deveria jamais assumir uma visão de economia do neoliberalismo, sobretudo sendo pobre, né? E é uma tristeza ver essa gente que não teve escola, que não estudou, que não leu, que não viu, que não sabe nada, tendo lavagem. Ó, eu tirei um bolsonarista que estava aqui enchendo o nosso saco, mas ele devia estar ouvindo isso agora. Ele devia estar. Eu até me arrependo, devia ter tirado o cara dali. Eu mandei ele embora dizendo que ele era spam. Porque o cara fica incomodando e ele está sendo otário útil, está aí incomodando, e essa é a função dele. Mas essa gente, o otário útil, esse sujeito que é um machista, que está ali fazendo jogo bolsonarista, muitas vezes ele é só um otário útil mesmo, ele não ganha dinheiro nenhum com isso, não ganha nada com isso, ganha uma compensação emocional, fica achando que ele encontrou um lugar ao sol, fica achando que ele agora, os petistas estão aqui, as feministas estão aqui me vendo. E de fato, estamos vendo. Ele acha que ele, como perverso, vai ser olhado e vai ter um prazer de ver o medo e de ver o pavor no olhar do outro. Ok, mas é uma miséria fora do comum. Agora, essa gente toda também é manobrada por um sistema econômico, político, ideológico que se chama neoliberalismo. E a gente tem que desmontar essa estrutura, gente. Sem desmontar isso, a gente vai passar o resto da vida reduzindo danos. Ok, nesse momento é importante reduzir danos, vamos reduzir danos. Mas o nosso foco tem que ser, no futuro, a gente quer um governo ecofeminista, um governo em que nós não seremos comandados uma vida justa nas comunidades, construída pelas pessoas, com respeito.
a dignidade de cada um, a preservação da dignidade de cada pessoa. Isso é fundamental, isso existe em alguns lugares do planeta. Por que a gente não pode fazer assim? Não podemos fazer assim porque não estão nos deixando fazer assim. Estão sempre ocupando e usurpando o poder. Estão sempre em jogos medonhos de violência para assumir o poder. Fazem violência a uma presidenta eleita, fazem violência a uma candidata, fazem violência, pensando aqui, Dilma Rousseff, Manuela Dávila, estou pensando aqui em Marielle Franco. Quantas outras mulheres que passaram por situações muito parecidas, quantas mulheres ameaçadas de morte, destruídas simbolicamente, quantas mulheres sendo destruídas como figuras públicas, quantas mulheres sendo destruídas no seu direito de ir e vir, porque são mulheres que se posicionam politicamente. Então, a gente precisa de mais mulheres que porque nós precisamos defender umas às outras, ser defendida. Eu preciso ser defendida. As nossas companheiras precisam ser defendidas. Dilma precisa ser defendida. Manuela Dávila precisa ser defendida. Para as mulheres negras, as feministas negras, as candidatas afrodescendentes, LGBTs, essas mulheres todas precisam ser defendidas. As mulheres trans precisam ser defendidas, porque as indígenas, porque todas estão sendo constantemente ameaçadas. Todas nós estamos sendo ameaçadas. Isso precisa ser mudado. E só será mudado se nós ocuparmos as posições de decisão na sociedade. Então, Perfeito, é o foco. Essa é a meta. A missão para os próximos meses, né? Aliás, próximos dias, né? Que a gente está aí. Márcia, eu quero aqui dizer que a gente tem a juventude do PT, a juventude Eu não estou te ouvindo. representada, temos o PCdoB, o PSOL, o PT, temos jornalistas, e eu acho que é super importante a gente... Ariel, a Dagmara, que é uma jornalista aqui que tem uma representatividade muito grande na da Catarinas, né? Temos o nosso candidato. Temos a gente... Tô. Márcia, estamos com uma dificuldadezinha, será? E temos o nosso... Eu estava dizendo das representações que a gente tem aqui de jornalistas, de feministas, de partido, né? Citei alguns jornais, aqui da própria cidade também, página 3, que é super importante a imprensa se apropriar, né, de um novo discurso, né? Porque a imprensa tem um papel fundamental naquilo que chega às pessoas, né? As fake news, e aí quando a gente não entende como as pessoas passaram a incorporar esse discurso do ódio ou defender esse tipo de governo que está aí, mas eles trabalharam muito efetivamente, foram efetivos na forma de fazer a comunicação com esse povo, né? Então, temos aqui também participando o nosso candidato, Márcia, a governo do estado de Santa Catarina, Décio Rima. Já citei antes a nossa candidata a vice-governadora, nossa querida Bia, a primeira mulher negra neste estado, né, a representar todas as mulheres. Então, esse movimento todo, né, do pessoal da cultura, dos conselhos de cultura que estão aqui conosco, acho que a gente tem muita gente boa e a gente precisa tomar posse também disso que acho que teu discurso é forte, o teu discurso é potente, né? E quero aqui destacar das inúmeras coisas que você disse, que essa live vai ficar gravada, a gente vai ouvir muitas vezes, reprisar com certeza. E você muito, eu acho que também de um feminismo o tempo todo, que é um feminismo que é da sustentabilidade, que é da generosidade, que é de um mundo que tenha lugar, né? Todos, todas e todes. É um mundo sem violência. E isso faz bem para todos nós, né? Porque
talvez nesse próprio livro que eu estou aqui atrás, tem uma pensar uma das questões também suas de dizer que o feminismo ele combate, né? Não nessas palavras você disse, ele combate a solidão. A gente vive numa solidão muitas vezes, no enclausurar. Eu tenho ouvido muito, Marisa, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de sair de mãos dadas com a minha companheira. Eu tenho medo de colocar as cores vermelho. Eu tenho medo de sair com a identificação do partido. E é exatamente isso que eles querem, nos amedrontar e nos colocar, né, enclausurados e solitários. Né? É isso. Então, eu acredito que a gente precisa romper e você nos brindou, nos presenteou com essas reflexões que nos tiram da solidão, Márcia, que nos dão esperança, a esperança no sentido de caminhar, né? A esperança freiriana, né? Que nos permite agir. Obrigada, Marisa. Eu fico muito feliz que a gente possa conversar e que a gente possa se ajudar e pensar juntas. Então, desejo para você muitas felicidades, desejo às candidatas e aos candidatos do campo democrático do nosso partido que sejam vitoriosas e vitoriosos e que a gente possa refundar a alegria de fazer o Brasil. A gente precisa tirar esse país dessa desgraça e precisamos ter muita força. E a nossa alegria produz essa força também, a nossa alegria produz esperança, e é isso que a gente pode oferecer para as pessoas, né? E vamos juntos, porque isso é uma construção sempre conjunta. Muito obrigada, e a gente vai se falando. Espera você no Brasil, Márcia. Quando as perguntas quando Márcia volta? Eu voltarei, eu voltarei. Eu voltarei. Te esperamos. Vai ser um prazer. E vamos te esperar com outro governo, com certeza absoluta, porque todos nós merecemos. Eu sei que você daí, como nessa generosidade nos dá essa força, está ajudando tantas mulheres, né, tantos de nós, abrindo caminho, né, e fazendo com que a gente tenha cada vez mais força para estar neste lugar, né, que a gente precisa estar, né, de luta e generosidade. Super beijo, obrigada para todos. Felicidades e que seja tudo de bom para vocês aí. E um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Que